Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje eu trouxe um ponto de luz aqui para bater um papo na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. Adriana Benenotti, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui, uma honra. Eu que agradeço o convite. É um prazer, né, imenso estar aqui te reencontrando também, né, Ju? E é uma primeira experiência de estar assim, né, podendo falar. E eu me sinto muito feliz e muito honrada com o convite. E eu queria que tu começasse hoje o nosso bate-papo se apresentando para o público que não te conhece ainda, né, falando um pouquinho da tua formação. Certo. Bom, eu me chamo então Adriana Benenotti, tenho 45 anos, sou caxiense, né? E na verdade a minha trajetória profissional, ela começou, né, meu primeiro trabalho assim, foi na educação infantil. E aí depois eu fui construindo, fui passando por várias áreas administrativas, fiz uma formação em secretária executiva bilíngue e trabalhei, né, dentro de grandes corporações mais ou menos de uns 10, 15 anos. E aí chegou um momento da minha caminhada que eu me descobri muito feliz com a ideia de ensinar. E aí eu fui buscar, né, conhecimento nessas áreas, enfim, e comecei a ministrar alguns cursos, né, isso lá por volta de 2010, assim. E aí fui buscando, né, aí fui fazer uma pós-graduação em psicologia, que é uma coisa que eu gosto muito também, enfim. E aí fui galgando esse outro caminho, assim, né, e fui me descobrindo muito como alguém que gosta muito de aprender e de ensinar, né. E aí eu fiz toda uma construção dentro do secretariado, né? E chegou um momento que realmente eu precisei mudar, né? Fazer uma outra escolha, porque eu entendi que eu ia ser muito mais feliz, né? Nesse caminho, que tinha muito mais a ver com a minha essência efetivamente, né? Então eu sempre gosto de dizer que eu sou uma apaixonada por gente, né? Eu amo trabalhar com as pessoas, né? Estar em contato com as pessoas, né? E hoje sim, né, eu acabo tendo um contato muito constante com crianças também, né, que é um universo maravilhoso. Tu retornou agora esse trabalho com crianças, né? Exatamente, na verdade, com 14 anos, meu primeiro trabalho foi na educação infantil, isso há 30 anos atrás praticamente, né. Mas eu, na verdade, naquela época não se exigia, né, o conhecimento que se exige hoje para trabalhar com educação infantil. Então foi uma experiência muito interessante, assim, né? Foi um tempo breve, de mais ou menos um ano, assim. E agora eu trabalho, sim, né? Na educação infantil, mas na gestão. Então eu trabalho como coordenadora administrativa. Então a escola tem uma proposta bem diferente, assim, né? Ligada à criança voltar mesmo, né? Para a essência. Então a gente tem muita natureza dentro da escola. As crianças andam de pé no chão, na terra, tem um bosque no meio da escola, né? Que legal. E tá sendo uma experiência muito legal, assim. Claro que a passagem, né, Ju, que eu fiz ali desenvolvendo pessoas também, né? Quando eu fiz a minha formação de coaching, né? A própria psicologia organizacional, foi um tempo que me trouxe, nossa, muita bagagem, muito conhecimento, poder, né, construir com as pessoas, né, aquilo que elas estavam ansiando e muitas vezes não conseguiam nomear também, né, então isso foi muito prazeroso, foi muito enriquecedor para minha construção, né, profissional também. Recentemente eu acabei desenvolvendo um rapaz que estava no processo de encaminhar-se para a faculdade, né, então foi muito prazeroso também poder acompanhar ele, assim, ele disse, nossa, eu nunca imaginei que eu tinha tantas coisas assim que eu podia descobrir de mim, né? Então eu acho isso muito mágico, assim, né? Quando a gente começa a construir conhecimento com a pessoa e ela começa a se encantar com ela mesma, né? Então é muito Se bacana. descobrir, na verdade, né, Adri? Exatamente. Vou te chamar de Adri, né? Sim, com certeza. Eu queria que tu também compartilhasse, né, com o pessoal um pouquinho dessa tua virada de chave, como a gente fala, né? Porque eu acredito muito que a própria busca interior, né, a busca do autodesenvolvimento é que às vezes ressignifica a nossa caminhada. Com certeza. Né? Então eu acho que um pouco foi disso, né? Pelo que a gente já se conhece, a gente já se conhece bastante tempo, já assisti palestra da Adri, né? Inclusive no projeto social, né? Do projeto Ser Mulher,
também, que eu desenvolvi lá desde 2018, né? Tu também contribuiu, inclusive, para mulheres, né? Com uma tarde de práticas, né? De dinâmicas para as mães de autistas, né? Também foi uma experiência muito legal, foi uma experiência bem impactante para a Associação de Autistas de Caxias do Sul, né? Eu lembro, sim. Mas eu queria que tu contasse então, essa virada de chave, né? Porque tu ficou um bom tempo no mundo corporativo. Sim. E em algum momento, né, tu acabou se despertando para uma outra área. Exato. Na verdade, né, Ju, eu me desenvolvo desde os 20 anos, né? Então, sempre em processos de psicanálise, né? Em treinamentos, de desenvolvimento mesmo, para me conhecer, para buscar a mim mesma, me encontrar, enfim. E eu trabalhei no corporativo como secretária executiva durante praticamente 10, 15 anos, né? E aí chegou um momento, né, dessa caminhada que ela me deixou... Sabe quando tu não tá mais encontrando sentido naquilo? Quando parece que a tua alma tá gritando por algo diferente, mas que tu não sabe exatamente o que é. E aí eu comecei, né, a fazer buscas para tentar encontrar essa resposta, assim, de aonde eu ia poder colocar, né, a minha energia e que fizesse mais sentido para mim e que tivesse mais conexão com a minha essência. E aí foi muito interessante, assim, porque eu já tinha saído do corporativo e um dia eu acordei de manhã e eu disse, eu quero dar aula. E daí eu pensei, mas tu é louca, como que tu vai dar aula? Tu nunca deu aula, né? Fiz meu currículo e fui numa escola técnica, que é a Escola São Pellegrino ali de Caxias. Deixei meu currículo lá e disse, olha, eu nunca dei aula, mas eu quero muito dar aula. Então, se em algum momento tiver, meu currículo tá aqui, todas as minhas experiências, meu conhecimento. Deu um mês, a escola me chamou. E ainda para ministrar uma disciplina que tinha a ver com relações, né, humanas e tal. E eu amei, né, porque tinha já o material, né, sim, mas eu podia trazer, né, o meu conhecimento e adaptar, enfim. E foi maravilhoso, eu nunca vou esquecer quando eu botei o pé na sala de aula e que eu dei a minha primeira aula. Eu lembro que alguns alunos depois me disseram, mas prof, tu nunca tinha dado aula mesmo? Tu tem certeza? Tu não falou, não, já dei lá pra educação infantil. Porque foi uma coisa muito natural, assim, né? Muito agradável e que me trouxe muita satisfação. E isso também aconteceu depois, né, Gil? Quando eu fui trabalhar com desenvolvimento mais individualizado, né? Ali quando eu fiz a formação de coaching, enfim, que era algo também muito prazeroso. Porque tem uma coisa que é muito fácil pra mim, né? Que é escutar. E a partir da escuta, poder trazer alguns apontamentos de orientação, de direcionamento. Isso é uma coisa muito fácil pra mim. É muito fluido isso em mim, né? Então, quando eu atuei trabalhando de forma individual e também com os grupos, né? Ali eu também pude me experimentar de uma forma mais... tendo maior protagonismo mesmo, né? Na minha atuação, né? Enquanto profissional. Claro que enquanto facilitador de qualquer curso de desenvolvimento que tu vá fazer, qualquer coisa, né? Que tu esteja em sala de aula, tu tá ali, né, trabalhando o teu protagonismo, mas no período que eu estava trabalhando com o desenvolvimento humano foi muito legal, assim, porque eu pude me experimentar muito nesse sentido, né, e a gente não, às vezes não faz ideia do tamanho da nossa força, né, e do quanto a gente pode construir de fato. Então foi um tempo muito desafiador também, né, porque tive muitos aprendizados diferentes, enfim. Mas eu sempre gosto de dizer que a minha virada de chave se deu quando eu quis respeitar a minha essência de fato, né? E hoje estar mais em contato com a infância, estar, né, na educação, construindo em prol de uma sociedade, né, que a gente sempre diz que os nossos pequenos lá são cidadãos da nova era mesmo, né? É muito prazeroso para mim. Eu tenho muito essa necessidade de estar a serviço do que tem sentido para mim, né? Fazer por fazer não conversa comigo, sabe? Então tem sido muito legal, né? Um desafio também diferente, porque eu nunca tinha atuado na gestão especificamente, né?
Então tá sendo legal. Eu tenho buscado também, né, algumas coisas de conhecimento para te também, né, agregar valor ao que tu tá fazendo. Então tem sido bem legal, porque toda a minha caminhada profissional acabou contribuindo muito, né, pro que eu tô construindo nesse momento, né. E agora eu queria que tu trouxesse um pouco também dessa parte da gestão, né? Que tu tá num desafio novo, então dentro desse desafio, o que tá sendo mais desafiador, né, pra ti? Pois é, a gente tem a nossa gestão lá da escola, ela é muito compartilhada, né? Nós somos 5 mulheres e nós trabalhamos a gestão juntas. Então, assim, eu te diria que tudo, de certo modo, é um pouco desafiador, né? Mas eu acho que o grande desafio sempre está a gente fazer com que as pessoas estejam engajadas, né? Naquilo que a gente está construindo, né? Então, a gente tem práticas muito fortes, né, lá dentro da nossa gestão de reconhecimento, né, de desenvolver, né, as pessoas nos seus potenciais efetivamente, né. Então, a nossa diretora também é psicóloga de formação, então ela também tem todo esse olhar pelas pessoas, né. Então, as pessoas realmente, assim, é um grande desafio diário, né. Porque às vezes tu tem aquele dia que as pessoas estão a flor da pele, né? Como tem aqueles dias que tudo flui, tudo acontece, né? Então, isso tem sido, claro, um desafio, mas ao mesmo tempo, né, Ju, a minha caminhada, né, e as coisas que eu fui agregando de conhecimento me ajudam bastante, né, no dia a dia. Um outro desafio, né, que acabou acontecendo, que agora eu vou começar a trabalhar a questão mesmo de processos, né, dentro das nossas atividades na escola, né, então é algo bem diferente também que a escola até então não tinha, né, formal, né, então a gente vai começar a formalizar isso, então é um outro desafio, né, de começar a colocar tudo isso no papel e de começar a alinhar várias coisas, né, então todos os dias. Trabalhar numa escola é todos os dias ter coisas diferentes. É muito dinâmico, né? Tanto que em alguns momentos nós estávamos falando até essa semana que passou aí, eu disse, acho que vai ter momentos que eu vou precisar ir para um cantinho lá para conseguir fazer algumas coisas, né, mais administrativas, porque é muito dinamismo, assim, né? E eu tava até comentando ali antes, né, com o Marcos, que às vezes tu tá lá trabalhando, fazendo uma coisa muito concentrada e chega uma criança e te dá um desenho e te dá um abraço, né? Então, É que tu tem que dar atenção. Exatamente, né? Porque a nossa filosofia lá é, primeiro, a criança sempre, né? Então, isso também é algo muito presente. Então, a gente pode estar fazendo a coisa mais importante. Uma criança precisa de alguma coisa, a gente para tudo e é pra criança a atenção, né? Então, nesse processo de gestão, assim, tem sido uma construção diária, assim, pra mim, né, Ju? Porque aí é tu aplicar realmente na prática, né, algumas coisas que tu aprende na teoria e entender que, às vezes, na prática, determinadas teorias não vão funcionar. Ou às vezes não cabe, né, Adri, até mesmo para aquele contexto. Exatamente, né? Exatamente. Então, não é que a teoria não seja boa. Isso. Né? Assim como a gente tem hoje acesso a milhões de ferramentas, é o que eu falo sempre. As ferramentas estão à disposição e não existe a melhor ferramenta do mundo. Existe a que funciona pra mim. Exatamente. Tem que funcionar. Exatamente. E às vezes uma vai funcionar pra um e não vai funcionar pra outro, né? E a gente tem perfis bastante diferentes assim também, né? Então, e uma equipe bastante jovem também. Então, tem muitas nuances, né, que a gente acaba também precisando trabalhar. É legal porque trabalhar. isso também traz a diversidade pra dentro desse Exatamente. contexto. E que se torna nutritivo também. Exatamente, Né? exatamente. Para a construção, né? Exatamente. Então, é muito interessante quando a gente faz as nossas reuniões, enfim, porque fervilha muitas ideias, né? Um potencial criativo muito grande, né? E o legal da educação é justamente isso, né? Porque tu pode criar muitas coisas, né? E eu acho que isso, Ju, é uma coisa muito bacana que eu venho experimentando, assim, né? A poder colocar em prática muito desse universo criativo mesmo, né? De criar novas perspectivas. A gente fez, ano passado, a gente começou a implantar agora esse ano, né? Nós criamos um programa, que fui eu que idealizei,
justamente para trazer melhorias e trabalhar um pouco de cultura, uma série de questões. Então, fazer um programa usando a ludicidade, usando nomes, né, que comungam com a linguagem da escola é muito legal, assim. Até porque se torna uma coisa mais lúdica e mais leve, né? Exatamente. É o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui o programa, né? Na questão de... Eu estou trabalhando um pouco nessa parte de bioinspiração para liderança, né? Que não é algo novo, na verdade, né? Mas trazer essa ludicidade para essas práticas, nessa leveza, e que as pessoas consigam, né, trabalhar sua criatividade e também consigam fazer alguns links, ter alguns insights, né? Porque é uma construção interna. Com certeza. Né? Tu sabe que, até trazendo isso, né, a primeira turma de secretário que eu ministrei pela academia, que eu dou aula agora, os primeiros dias de aula ali, eu fiz um dos módulos que eu falo de comunicação, enfim, porque para o secretário é bem importante, né, a comunicação, e eu levei argila para a sala de aula. E a gente fez toda uma atividade de expressão comunicativa com argila. E elas ficaram encantadas, porque como assim, né? A gente vai trabalhar... O que tem a ver isso com, né? E foi muito legal, assim, né? Então, eu gosto de trabalhar esses recursos diferentes mesmo, né? E trazer esse lúdico, porque deixa a aula muito atrativa, né, Ju? As pessoas ficam mais interessadas, querendo voltar, né? Então, eu acho muito encantador lidar com esse tipo de dinâmica diferente, né? Onde você coloca materiais também diferentes, né? É muito bacana. Que tu propõe, na verdade, a construção das pessoas frente àquele conteúdo, frente a alguns pontos que são necessários do desenvolvimento, né? Como eu falei, é uma construção, a gente traz muitas vezes esse conteúdo, mas as pessoas precisam processar isso, né? Então, o aprendizado em si, ele tem esse poder de construção. É verdade. Né? Porque a gente acaba se apropriando de alguns conteúdos, de alguns conhecimentos, mas que às vezes não faz sentido nesse momento, né? Exato. E precisa realmente a gente internalizar algumas coisas, né? E propor essas dinâmicas diferentes, né? Propõe também essa criatividade, né? Que as pessoas tenham também novos insights e uma forma diferente de inovar. Exato. Né? Porque cada um vai se apropriar daquele conhecimento e vai transformar no aprendizado de forma diferente, né? Com uma aplicação diferente. Exatamente. Até nós tivemos uma reunião essa semana com a equipe que eu acabo conduzindo mais. E aí eu abri a reunião com uma coisa muito diferente, assim, né? Eu gosto bastante de utilizar óleos essenciais, né? Então eu abri a reunião, eram só mulheres, né? Abri a reunião com óleo essencial, a gente experimentou aquilo pra sair daquela questão da rotina do trabalho mesmo, né? Aí, como se fosse uma surpresa mesmo pra elas poderem experimentar, né? Daí deixei uma mensagem, deixei uma flor e foi muito legal porque traz uma outra atmosfera, né? Então eu gosto muito de usar recursos assim pra quebrar também, né, Ju? Às vezes a gente tá ali naquela rotina toda e tu poder usar algo assim em várias turmas também. Eu já ministrei usando plantas, sabe? Como uma referência, né? Pra fazer a construção de algum tipo de conhecimento específico. Eu gosto muito de usar, assim, os recursos, sabe? Diferentes pra fomentar mesmo, né? A construção. E eu acho que a gente que tem esse professor, né, na alma, assim... Não tem como a gente não ter esse verbo muito presente, que é o construir, né? Porque é o conhecimento, é as relações, né? São as trocas, né? E tudo isso faz parte de uma linda construção, né? Diária, constante, né? Exatamente. E tu estava falando, né, das aulas que tu tá ministrando, também, que tem esse viés de liderança, né? Sim. Eu também acabo fazendo esse link, né, trabalhando com isso, porque tudo começa na autoliderança, né? Um líder, ele não pode ser líder de uma equipe, porque às vezes as pessoas acabam achando que liderança, mas eu não tenho uma equipe, por que eu preciso saber de liderança, por que eu preciso estudar sobre isso, por que eu preciso me desenvolver, né, nesse sentido, né? Porque começa tudo com a autoliderança, né? Exatamente. Depois a gente vê se tem equipe, né? Exatamente, a gente precisa ser líder da gente mesmo, primeiro de tudo, né? Exatamente, é a primeira etapa. Exato. Né? Tu sabe que eu lembro que quando eu fiz a pós em psicologia organizacional, eu fiquei muito encantada por desenvolver um assunto
E aí eu comecei a pesquisar. Então eu, na época, fiz um artigo falando sobre a relação intrapessoal, que é a relação da gente com a gente mesmo, a educação e a liderança. E aí eu trabalhei muito falando sobre o quanto essa liderança acontece lá, né? Lá na educação infantil, né? Lá nos primórdios da educação de uma criança, né? Então foi muito legal poder desenvolver isso, porque vinculava muito a questão, né? De tu ser líder da tua própria vida, da tua caminhada de E vida, instiga né? o protagonismo, né? Exatamente. E foi muito prazeroso pesquisar sobre isso, sabe, na época, assim. Eu lembro que, nossa, eu tive uma nota ótima também no meu artigo. A minha professora disse pra mim, nossa, que tu continue assim. E continuou assim, né? Nessa caminhada, Exatamente, né, Adri? Mas eu trouxe um exatamente. ponto, eu acho que é muito importante também dentro da liderança, que é a escutativa, né? Sim. Porque hoje, dependendo às vezes até da própria abordagem dessa liderança, dessa pessoa, né, enquanto líder, muitas vezes ele não tem consciência, né? E às vezes ele acaba atropelando algumas coisas, né? Principalmente as pessoas. Exatamente. Então, dentro dessa caminhada, principalmente quando tu não treina a escuta. Porque tanto a liderança, ela deve ser desenvolvida, né? Com certeza. Não só, porque às vezes as pessoas acham, eu não nasci para ser líder. Né? A gente ouve muito essa frase, né? Mas ela pode ser adquirida, né? Ela pode ser desenvolvida. E eu acho que um dos pontos que é fundamental dentro da liderança é a escutativa, né? E a gente não treina isso, né? Eu vejo que muitos líderes, às vezes, eles não têm... não se apropriam de muitas informações, né? Ou de algumas leituras, porque eles acabam muitas vezes não ouvindo ou não olhando para esses contextos, né? Então eu queria que tu trouxesse um pouco disso também, né, Adri? Quanto isso é importante dentro da liderança. Muito importante, porque já aconteceu em determinados momentos, né, Ju, a pessoa estar falando sobre algo, mas não era nada daquilo que ela estava dizendo, né? Era muito além daquilo. Então, realmente, tu precisa fazer uma leitura e uma escuta do que ela tá realmente falando, né? E aí, foi uma situação que aconteceu e eu precisei ser firme, né? E no momento que eu fui firme com a pessoa, ela realmente se desarmou e aí pôde falar o que era efetivamente que ela precisava tratar naquele momento, né? Então, muitas vezes, eu percebo também, dentro dessa construção da escuta, também como tu comunica algumas coisas que se tratam de mudanças, né? Quando tu vai precisar mudar determinado aspecto, seja de um processo, seja... Aí vem a parte da comunicação. Como tu comunica isso, né? E como tu escuta e percebe a resposta da pessoa no momento que tu comunica, né? Porque às vezes tu só foi lá e resolveu e comunicou. Mas e a contrapartida disso? Tu parou pra observar, né? Pra escutar o que aquela pessoa... Porque às vezes a escuta não se dá só pelo meio da palavra, né? Eu posso estar escutando também... Através da observação. Exatamente, né? Então, isso eu sempre procuro ter um olhar, assim, mais atento, né? Porque, às vezes, até eu comento, né, com as gurias que... Sim, às vezes, na ânsia de a gente resolver logo e querer resolver, a gente não pensa o todo, né? Daqui até lá no final. Mas às vezes a gente precisa parar. Sim, tem que resolver rápido, tem. Só que se eu não pensar aqui até o final, eu posso ter que fazer um retrabalho gigante por conta disso, né? E aí isso envolve... elaborar um pouco mais, né? Exato. Essa abordagem, às vezes, né? Elaborar mais o pensamento, né? Como que eu vou me comunicar, ou até mesmo me posicionar em termos de direcionamento, né? Tem uma coisa que eu tenho aprendido muito com a nossa diretora lá na escola. Sempre, né? Qualquer tomada de decisão, né, Ju? Ela, e principalmente quando envolvem as pessoas, ela tem nos ensinado muito sobre essa questão da escuta, né? Escutar de novo, né? Observar, para daí sim tu poder fazer um movimento de decisão, principalmente quando se trata das pessoas, né? E quando tem alguma relação com a questão mais comportamental, enfim. Porque realmente, né? Às vezes tu pega um recorte e esse recorte te dá uma interpretação. Mas se tu olhar o todo, vai ser bem diferente, né? Então, e a gente trabalha isso muito também com as famílias, né? Porque não dá pra trabalhar só um recorte de algo, né? Precisa se olhar envolver. Exatamente. E aí,
vou aproveitar esse gancho, né, para trazer a parte do engajamento, né? Como engajar as pessoas, não só em equipes, mas também, no teu caso, né, que tu tá falando, como é que eu vou engajar essa família em prol de algo, né? Como é que a gente trabalha e constrói juntos, que não deixa de ser um trabalho em equipe. Exato. Né? E hoje, dentro também do corporativo, a gente tem uma lacuna. Eu vejo que isso acaba se repetindo em muitas organizações, a questão da dificuldade dos líderes trazer esse engajamento, né, para suas equipes, né, porque eu acho que tu já respondeu lá no início, né, falando um pouco desse sem sentido. Eu não vejo sentido eu estar aqui. Eu não vejo sentido por que eu vou me mobilizar e vou trabalhar em prol disso, né? E aí é todo um conjunto, né, de coisas, como a gente estava falando, a questão da escutativa, do posicionamento, do direcionamento, como que eu comunico essa mobilização. Exato. Né? E o líder tem que estar pronto para isso, né? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa também, né, Ju, que vem crescendo, assim, né? Claro que hoje eu experimento mais isso por conta de também estar inserida num contexto de gestão feminina, né? Mas eu percebo o quanto esse saber, né, mesmo do feminino, né? Essa energia mais receptiva, né? Enfim, mais de acolhimento, de né? acolhimento, o quanto ela reverbera positivamente, né? Eu lembro ali no corporativo quando eu trabalhei, né, e sempre atuei assessorando executivos e trabalhei com mulheres, né? Como é diferente, né? A receptividade, a própria troca, enfim, né? Então, eu percebo que muito, né, vem também, as pessoas têm despertado, né, para entender que isso é importante também, né? E o importante também é o equilíbrio, né, Adri, nessa questão dessa energia feminina, ter realmente equilíbrio. Exato. Né? Porque se a gente pega esse equilíbrio, ok, tudo flui. Exatamente. Né? Mas, às vezes, a gente acaba pegando ou se deparando com uma energia, uma mulher, muitas vezes com uma energia muito masculina, né? Que eu acredito até que o tipo de comportamento, abordagem, atitudes, Exato. às vezes vai de encontro ao que muitas mulheres acabam se queixando, né? Exato. Concordo contigo. Acaba sendo uma coisa repetida. Exato. Né? E chega a ser agressivo para a própria mulher, né? Mas tá tão inserido aquilo e aquilo, né? Muitas vezes inconsciente, né? Exato. A maioria das vezes inconsciente. Exatamente. E eu concordo plenamente contigo, o equilíbrio é fundamental, né? Aí vem a questão do autoconhecimento, né? Do ponto central, né? De saber como é que eu hoje estou, como é que eu estou gerindo tudo isso, né? Como é que eu estou fazendo a minha autogestão. Exatamente. E eu sou muito da bandeira do autoconhecimento, né, Ju? Porque a gente se conhecendo é muito mais fácil circular pela vida, né? Porque tu vai saber com mais clareza, né, aonde tu pode ir mais, onde tu pode ir menos, ou quais são os teus limites, né? E é muito... Eu te confesso, assim, uma boa parte da minha vida, um investimento foi e continua sendo, né? Eu ia dizer, continua sendo, porque eu também queria fazer esse gancho contigo, queria que tu reforçasse isso na questão desse melhoramento contínuo, né? O quanto é necessário, né? Então, autoconhecimento nunca se encerra. Né? A gente tem que estar... Agora, estou assim, nessa jornada, e como é que eu quero melhorar? O que eu quero trazer? O que eu quero incorporar? Como é que eu vou fazer para inovar? Né? O que eu trago de novo aí para minha vida? Fazendo essa gestão. Né? Da mudança o tempo todo. Porque evolução é mudança, inovação é mudança. Exatamente, né? Aquela história da impermanência, né? Tá sempre... As coisas estão sempre mudando, ainda mais agora, nesse mundo que a gente vive, né? Então... Pra mim não existe, né? Eu não consigo. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa de movimento, né? Eu nunca vou conseguir ficar estática ali sem... Não. Eu tenho que estudar, eu tenho que saber mais, eu tenho que me conhecer mais. Então, eu sempre faço buscas de coisas que possam agregar valor na minha caminhada. E aí eu não falo só, né, Ju, da caminhada profissional, efetivamente, né? É a gente enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Com certeza. Também gosto de buscar, né, autodesenvolvimento para as coisas pessoais da minha vida, né? Coisas que eu quero ir construindo e me sentir melhor e mais, né? Esse é o cerne, que eu digo que sempre tem reflexo, vai sempre refletir no profissional, né? Exatamente. E eu acho que tem uma coisa que ontem uma pessoa me disse... E eu concordo, assim, muito, né? Eu escutei de uma pessoa muito sábia ontem, né? Sobre a questão de a gente honrar as nossas origens, né? Honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, enfim.
E eu concordo, assim, né? Porque é tão bom a gente poder olhar, né, a nossa origem e saber que tá tudo certo, né? Aconteceu como tinha que ser, fizeram o que foi melhor e tu honrar essa origem, né? Eu acho que no momento que eu conseguir entender isso e circular, né, nessa relação de pai e de mãe também, né, que é a questão de todos nós seres humanos, né, todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe, né, quando eu pude estar em paz completamente, né, com essas duas relações, nossa, a minha vida ficou muito melhor. Que na verdade é um ressignificar, né? Então o Exato. autoconhecimento ele te dá essa oportunidade também de ressignificar a tua caminhada, né? Exatamente. Então traz mais leveza para nossa caminhada, quando a gente tem um entendimento melhor sobre algumas coisas. E o conhecimento, ele é esclarecedor sempre, né, Ju? E dentro disso que a gente veio conversando, eu acho que educação e liderança caminham de mãos dadas. Sim, né? Também acho. Também concordo contigo. Até porque para a gente poder também, não tem como não fugir, né, desse autodesenvolvimento, mas também do líder ser o mediador ou facilitador também das potencialidades humanas, do desenvolvimento humano, da gestão da mudança, né, de vários aspectos. Então eu acredito muito que a liderança e a educação caminham de mãos dadas, sim. E o que é importante, né, para várias situações, dentro dessa melhoria contínua, né, a gente se apropriar de conhecimentos, do desenvolvimento, trazer essa ressignificação, esses aprendizados para a nossa vida, né? Então eu vejo muito que a educação e a liderança, elas não podem ser desassociadas. Eu concordo contigo. Tanto que eu acho muito legal quando a gente pensa o conceito de facilitação mesmo, né? O líder estar nesse seu papel, né? De que facilita. Da mesma forma o educador, né? Eu gosto muito disso, porque realmente, né? Querendo ou não, é alguém que tá ali, né? Facilitando diversas questões, né? Até porque o conhecimento, né? Se ele não trouxer essa facilitação de forma consciente, fica mais difícil ainda dele trabalhar engajamento. Exatamente, né? Com certeza. Que é como eu falei, é uma queixa que eu vejo assim recorrente das pessoas, né? Sim. Né? Então tá muito mais, né, voltado para esse desenvolvimento e essa consciência da própria liderança, né? Com certeza. Muito bem! Vamos agora pro nosso bate-bola, Adri, que a gente tá finalizando. Nossa, passou tão rápido, eu fui olhar aqui no cronômetro, gente. Eu me apavorei aqui, porque senão, se deixar, a gente vai ficar... A gente é boa de papo, né, gente? Exatamente. Todas as vezes que a gente tomou um café, a gente conversou bastante. Esse cafezinho não foi muito rápido, não, né? Então, Adri, me conta, e conta para os espectadores também, né? Qual é a tua maior inspiração na vida? Maior inspiração, eu acho que são as pessoas que fazem o bem para a humanidade de alguma forma. E aí a gente tem muitos nomes, né? Mas essas pessoas que fazem o bem ou que já fizeram para a humanidade são pessoas que me inspiram muito. Se tu pudesse se teletransportar para algum lugar do mundo agora, onde seria? Para um lugar de muita natureza. E que tivesse muito sol. Agora o sol é um pouco escasso nessa época por aqui, né? E se tu pudesse ter um superpoder relacionado à mente ou um superpoder relacionado ao bem, qual seria esse superpoder? Eu gostaria que não existisse mais ansiedade. Eu tivesse alguma forma de, sabe? Estancar a ansiedade, né? Na vida das pessoas, assim, porque... Eu acho que é algo que acomete muita gente, né? Acho que isso seria muito interessante. Qual é o teu maior hobby ou passatempo? Olha, eu gosto muito de pintar mandalas. Ah, que legal! E um lugar favorito para relaxar ou recarregar as energias? Praia. Amo praia. Nossa, a praia aqui, acho que tá quase no top aqui dessas respostas. E se tu pudesse ter uma profissão totalmente diferente da que tu tem hoje, ou da atuação que tu tens, qual seria? Eu acho que eu trabalharia com beleza,
mas não com a beleza de modo superficial, assim, né? Com o cuidado com a beleza, mas no cuidado de dentro pra fora, assim mesmo, sabe? Eu acho que seria algo que me deixaria encantada de fazer. Qual é o teu maior desejo pro futuro? Continuar tendo paz, né? Porque isso eu não abro mão. Mas um dos meus desejos é finalizar a minha graduação de pedagogia, porque eu comecei, tô quase finalizando um deles, né? Não vou conseguir falar só um, Ju, sinto muito, né? E eu tenho muito desejo de viajar pelo mundo, então isso são coisas que eu pretendo construir nessa próxima década aí que tá por vir. E uma palavra para definir nosso encontro hoje, Adri? Oportunidade. Muito bom. E pra gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem especial para quem tá assistindo. Uma fala. Deixar esse espaço para ti. Algo que é muito importante pra mim, né? Que se eu pudesse dar de conselho, né, para as pessoas, que conselho a gente não dá, né? Mas que cada ser humano possa se conhecer, né? Buscar se conhecer, buscar entender quem é, né? O que faz parte da sua própria essência, o que faz sentido para sua própria vida, né? E ao mesmo tempo fazer o bem, né? Estar em contato com outras pessoas em prol de algo maior. Eu acho que isso é muito fantástico, isso traz um grande propósito para a vida da gente. Muito bem. Quero te agradecer imensamente, Adri, por agradeço. estar aqui conosco, por estar compartilhando e inspirando também, né, as pessoas com toda essa tua trajetória, com esse teu conteúdo também relacionado à parte do desenvolvimento humano. Ai, eu que agradeço. Pô, fiquei honrada de estar aqui. Muito obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. Um beijo no coração de todos e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.